Júlia, bem-vinda. Professor Eugésio, bem-vindo. Cláudia, a tia do Emanuel, bem-vinda. Aguardando aí o Dr. Marcos chegar. Obrigado, Júlia, por nos prestigiar sempre aí. Seus comentários, sua presença. Ivone Veras, seja bem-vinda. Meu amigo secretário Ricardo Gusso, seja bem-vindo, meu amigo. Você é campeão. Obrigado, Júlia. Ricardo, você como é aí um grande líder do turismo, na próxima semana teremos várias lives da área do turismo, tá? Então, já estou te antecipando aqui, teremos algumas lives importantes que vamos debater o turismo aqui. E é importante sempre sua presença. Aguardando aí o juiz do trabalho, doutor Marcos Scalesio chegar. Sandra Paulino, bem-vinda, Sandra. Germana Vanderlei, seja bem-vinda. Aguardando aí o doutor Marcos chegar aqui, juiz do trabalho. Sandro Aquino, bem-vindo. Doutor Marcos aqui está chegando aqui. Boa noite, Sandra. Doutor Marcos Scalesio, boa noite. Opa, boa noite. Estou por aqui, obrigado pelo convite. É uma grande honra estar batendo um papo aqui no seu canal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também, uma honra, uma grande honra lhe receber aqui no Diálogo Aberto. Temos acompanhado aí seu trabalho. É sempre importante nós termos magistrados, né, levando informações para o público em geral, né, para os cidadãos. Isso aí é importante. Com certeza, doutor Marcos. Opa, muito obrigado. Fico feliz aí. Eu vejo que fiquei honrado, né? No seu canal, no rádio, já entrevistou pessoas ilustres. E a hora que chegou o convite, fico feliz aí pela oportunidade de estar falando aí para o seu público. Certo. Doutor Marcos, inicialmente aqui, eu vou ler aqui uma biografia resumida aqui, tá? Por favor. Claro. Doutor Marcos Scalesio, juiz do trabalho da 2ª Região de São Paulo, aprovado nos concursos para a Magistratura do Trabalho, TRT, e da 1ª e da 24ª Região. Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, professor de Direito Material e Processual do Trabalho, na Damásio Educacional, professor convidado para ministrar palestras nas escolas judiciais dos TRTs, da 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 14ª e 17ª Região. Autor de obras jurídicas e palestrante. Doutor Marcos, iniciando aqui, eu queria deixar avisado aqui para os seguidores e as seguidoras que quiserem enviar perguntas aqui para o doutor Marcos, pode enviar, que ele está aqui gentilmente aqui para responder. Doutor Marcos, iniciando, de uma maneira geral, como é que está o funcionamento aí da Justiça do Trabalho nesse período de pandemia?
Olha só, excelente pergunta. A Justiça do Trabalho, ela não parou, né? Em momento algum fechou a porta, travou não, porque nós juízes estávamos trabalhando todos, estamos trabalhando todos à distância, né? Através das ferramentas de tecnologia. O processo trabalhista é um processo eletrônico, então ele não precisou parar efetivamente a movimentação processual. O que aconteceu, fazendo um resuminho rápido, foi fechado os locais, né? Os locais, os fóruns, os locais físicos estão fechados. E os prazos, por um período, ficaram suspensos. Em um período, o prazo processual estava suspenso. Hoje, os prazos voltaram. Hoje não, já tem uma semana, até mais duas, os prazos voltaram a fluir. Os prédios físicos continuam fechados, só que os juízes começaram a fazer as audiências por teleconferência, audiências telepresenciais. Ainda estamos engatinhando, né? Não começou 100%, nem daria, porque tem todo um preparo disso para partes, advogados, juízes, não é uma coisa assim que muda de um dia para o outro. Estamos começando com um formato de audiência mais de conciliação, audiências iniciais, mas a justiça não parou e nem poderia parar, já que nesse momento de pandemia, de crise, o mundo trabalhista está sendo muito envolvido, né? Tirando, obviamente, o lado da saúde, né? A área de saúde, a área trabalhista está em segundo lugar. O conflito economia-trabalho está aí em grande debate, em grande destaque. Com certeza. Doutor Marcos, nós conversamos aqui, fizemos várias lives com vários magistrados, e assim, todos disseram que nesse período de pandemia, que eles estavam trabalhando no home office, né, e tudo, ganharam em produtividade. Esse foi um aspecto interessante mesmo, o aumento de produtividade, eu digo não só no trabalho, mas em outros pontos, em outras áreas. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, inclusive advogados que nós fizemos lives, os próprios advogados disseram que tinham processos deles que estavam parados faz tempo e agora o processo andou. Realmente teve um aumento na produtividade, porque ia acontecer, sabe? Porque não é simples, né? Então o juiz quis trabalhar, mas não é. É porque nós gastávamos um tempo muito grande com as audiências. As audiências ocupam um dia inteiro do magistrado, metade do dia, 6 horas do dia, 7 horas. Então, esse tempo que era gasto com as audiências passou a ser gasto. E tem um tempo também, o tempo recebendo os advogados também, né? Sim, o tempo passou a ser gasto com despachos. E aí, com isso, aumentou a produtividade de despachos, sentenças, decisões, trocou aquele tempo gasto com audiências para tempos gastos com despacho. Então, por isso, deu essa repercussão. Mas um ponto aqui importante, até utilizando o nome do programa, Diálogo Aberto, né, que gera reflexão, a gente não pode fechar os olhos que o teletrabalho, ele traz aspectos positivos, mas também temos aspectos negativos. Você misturar o seu ambiente de trabalho com o seu lar, com a sua família, com o seu convívio pessoal, se você não tiver uma disciplina boa, isso pode gerar um prejuízo à sua saúde mental, ao seu convívio familiar, matrimonial. Então, tem aspectos positivos, aumenta a produtividade de uma certa forma, mas você tem que ter um controle. Você tem que saber separar o que é o ambiente de trabalho e o que é o ambiente de lar. Doutor Marcos, nesse período, né, um pouco difícil, né, quais as medidas que as empresas podem tomar para evitar as dispensas? As MPs, as medidas provisórias que surgiram pelo governo, teve medida provisória 927, 936. As MPs trouxeram algumas alternativas, como antecipar férias, antecipar feriados, o uso do teletrabalho, o uso de banco de horas. E, por fim, teve a outra MP 936, que trouxe a possibilidade de redução de salário e jornada ou suspensão efetiva do contrato de trabalho. São todas medidas que podem ser utilizadas de forma acumulativa para a manutenção do emprego. Só que, novamente, utilizando até o nome do programa, Diálogo Aberto. São medidas boas? A depender da circunstância, sim. De um certo, pelo momento de crise, sim. Mas a verdade é que não são suficientes. Ou seja, precisaria do governo, através das leis, das normas, medidas provisórias, auxiliar os empregadores com mais incentivos fiscais, no tocante à redução de tributos, de contribuição previdenciária, de permitir uma redução de alíquotas tributárias. Isso efetivamente não aconteceu. Essas buscas de manutenção do emprego que surgiram foi mais para quê?
afetando o trabalhador. Se colocar na ponta do lápis, o empregador está tendo prejuízo, óbvio, porque está com o negócio fechado, e o empregado também está tendo prejuízo. Só que precisaria de um incentivo maior por parte do governo no aspecto tributário. E isso, até então, ainda não surgiu, não saiu. Certo. Doutor Marcos, chegou uma pergunta aqui da Rosana, ela perguntando, doutor Marcos, quando ocorrerá um novo curso para a realização de audiências por videoconferência? Opa, pode mandar direct para mim, que já tem um calendário. Já hoje acabamos de soltar os calendários de novos treinamentos. Amanhã, por exemplo, tem um treinamento legal sobre o Covid-19, ser ou não ser doença do trabalho. Então, podem me mandar direct, que eu já encaminho lá os links para os treinamentos, que é o que nós restas. É o que o próprio seu programa faz, o que resta é debater e passar conteúdo, passar conhecimento. Porque conhecimento ninguém nunca vai tirar da gente. Certo. Doutor Marcos, caso haja dispensa, quais são os direitos que o trabalhador tem? Muito bem colocado. Ele tem isso. Às vezes pode parecer uma pergunta simples, mas não é. Porque está acontecendo muita coisa errada. Tem muito empregador que está dispensando empregado sem pagar nenhum direito, falando, é crise, é força maior, mas não. Não tem nenhuma lei que prevê que os direitos dos trabalhadores foram retirados. Nem direitos de verbas rescisórias foram retirados. Nenhuma. Não tem nenhuma previsão legal que fala, pode mandar embora sem pagar. Nenhuma. Então, o empregado tem direito a todas as verbas rescisórias, aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas, 13º, levantar fundo de garantia, multa de 40%, seguro-desemprego. Algumas teses surgiram de tentar alegar o chamado fato do príncipe, mas não é uma situação típica de fato do príncipe agora, não é. Não é um caso de fato do príncipe para esse momento, porque não é uma figura enquadrada. E acontece depois do que o empregado vai entrar com ação trabalhista, por isso vai ter um aumento de ações trabalhistas. Então, o empregador pode mandar embora, mas tem que pagar todas as verbas rescisórias. Doutor Marcos, todas as empresas podem utilizar a MP 927 e a 936? Excelente pergunta. Olha só, estão excluídos apenas a administração pública, o Estado, União, municípios, também fundações, autarquias, as empresas públicas, sociedade econômica. Então, resumindo, o que tem vinculação com a administração pública está excluída. O resto, que for 100% privado, aí pode utilizar. E como se dá, doutor Marcos, a questão da antecipação das férias individuais? A MP 927 que trata do tema. E ela passou a autorizar a utilização, a antecipação das férias de forma plena. De qual sentido? Mesmo se o empregado ainda não completou o período aquisitivo, pode antecipar. E mesmo que se trate de períodos futuros de férias, pode antecipar. E aí, como faz? A lei prevê que as férias deveriam ser pagas 2 dias antes do gozo. Aqui não. Vai pagar no 5º dia útil do mês seguinte. Depois, o prazo do pagamento do terço constitucional, aquela figura de 1/3, vai pagar só no dia 20 de dezembro. Jogou para o prazo do 13º. Depois, uma crítica que eu faço a essa antecipação de férias, qual que é? Olha só, está previsto que pode antecipar de forma plena períodos futuros. Mas, vamos lá. O empregado que está em casa, ele está em férias efetivamente? Não está. Ninguém está viajando, ninguém está se podendo ter momentos de prazer. Então eu vejo assim, um mês para dar uma folga para o empregador é razoável, nem 8 nem 80. Então um mês, considerar a antecipação de um período de férias, tudo bem. Mas períodos futuros, aí eu discordo. Porque vocês vão pensar, já estamos quase chegando ao 3º mês completo. Começou em meados de março, toda essa crise. Está chegando já metade, então já 3 meses de férias, ou seja, ele vai ficar 3 anos sem gozar de férias. Ele vai trabalhar 3 anos agora sem parar. Não tem saúde que aguenta. Então, por isso a crítica. Doutor, chegou uma pergunta aqui de uma seguidora. Ela pergunta, fiz uma cirurgia no pulmão, bem quando começou a quarentena. Não consegui entrar no INSS com auxílio doença. E no meu serviço houve a suspensão dos funcionários. O que devo fazer?
Olha só, isso é uma situação muito pesada, muito complicada mesmo, quando o INSS não reconhece. Ela vai ter que, primeiro, administrativamente demandar contra o INSS, existe o recurso administrativo. Se, infelizmente, ela também não conseguir de forma administrativa perante o INSS, ela vai ter que entrar com uma ação na Justiça Especial Federal, não é nem trabalhista, não sou nem eu, que ela vai brigar com o INSS porque não deu benefício previdenciário para ela, já que ela ficou afastada por mais de 15 dias, ela teria direito a receber o benefício previdenciário. Certo. Como é que o trabalhador, com base na MP 936, como é que ele recebe o benefício emergencial? Como é, Tomás? Vai depender da forma que ocorreu. Se teve redução ou suspensão. Se for redução, ele vai receber um percentual da parcela do seguro-desemprego. E se for suspensão, ele vai receber integralmente a parcela do seguro-desemprego. Aí ele vai ter que recebe pelo governo, vai ser depositado em uma conta que ele vai abrir, tem todo um procedimento, certo? Uma conta digital, né? Não precisa nem ser a conta, né? Vai ser aberta uma conta digital e vai ser depositado ou a conta que ele informar para fins de cadastro. É um percentual da parcela do seguro-desemprego. Então, por isso o empregado fica prejudicado. Se colocar na ponta do lápis, ele está prejudicado. Ok? Certo. Uma pergunta aqui do Átila Peixoto. Doutor Marcos, as pessoas que estão no home office estão sem horário, sábado, domingo e muitas vezes à noite. Como fica esta situação perante o trabalho? Excelente. É o que eu falei da crítica ao teletrabalho, ao home office. Acaba misturando tudo e fica sem controle. Eu vejo que se esse trabalhador, se essa pessoa que está trabalhando de fim de semana, sábados, domingos, ele está sujeito ao controle de horário de trabalho, então se tem alguma fiscalização no controle de horário dele de trabalho, ele tem direito às horas extras. E vai ter que ser respeitada a jornada de 8 horas e 44. Agora, digamos que é uma hipótese que não tem controle nenhum, mas ainda assim ele tem uma jornada exaustiva, uma jornada longa. Aí ele não vai ter direito às horas extras, mas ele vai poder pedir um dano moral. Existe um chamado dano existencial até que ele vai poder pedir. Certo. O Marco Antônio está perguntando aqui, doutor Marcos, eu posso entrar com um RT, pois a empresa reduziu meu salário sem aval do empregado e sem anuência do sindicato para tal acordo. A empresa reduziu sem aval do... Aí eu vejo que pode, porque mesmo a MP fala acordo individual entre empregado e empregador. Se é acordo individual, o acordo depende do quê? Da vontade de ambas as partes. Então, se não teve a anuência do empregado, vai poder entrar. Eu vejo que pode sim. Certo. Doutor, os impactos... Outra pergunta aqui. A Camila Borges, advogada. Doutor Marcos, é possível acumular redução de jornada MP 927 e banco de horas? É possível sim. As MPs elas são aplicadas cumulativamente. É possível acumular as duas MPs. As MPs, e mesmo as regras que estão numa só MP, na MP 927, pode acumular sim, sem problema algum. Certo. Doutor Marcos, quando há essa redução de jornada e questão de salário também, no final das contas, o empregado ele continua recebendo os mesmos benefícios? Boa pergunta. Quanto aos benefícios, ele não vai poder ter um prejuízo, por exemplo. Aí você, melhor explicando, vai ter que ser analisado qual benefício. Vale transporte, vai perder. Não vai receber vale transporte, porque ele não está tendo deslocamento. Mas outros benefícios, como, por exemplo, relacionados à alimentação, vale alimentação, cesta básica, esse tipo de coisa, plano de saúde tem que ser mantido. Certo. Outra pergunta que chegou. Doutor Marcos, sobre a possibilidade de alteração da MP 936 no Congresso. É um tema que está assustando, porque eles estão colocando algumas coisas a mais nessa alteração da MP. Eu não gosto muito de falar de projeto de lei, que às vezes a gente perde muito tempo e cabelo, ficando tenso com o projeto e chega lá e cai. Eu acho que temos que ficar atento. Eles estão colocando coisas a mais que não tem previsão, querem tirar a estabilidade, querem tirar... Temos que ficar atento, vamos aguardar. É aquela coisa, eu gosto de falar, cada dia o seu mal. Vamos esperar para ver o que vem pela frente, tá? Porque
já estão alterando, estão colocando pior lá. Certo. Doutor Marcos, uma pergunta aqui da Catarina. Um empregado que quer estar com suspensão contratual pode ter cancelado o plano de saúde? Não, eu penso que não pode. Não pode. É proibido cancelar. Ainda mais nesse momento que está todo mundo sujeito a um risco à saúde, aí eu vejo que não pode. Certo. Doutor Marcos, e sobre a alteração da MP 936 e o fato príncipe? Então, sobre o fato do príncipe, como eu mencionei, não é um caso de fato do príncipe, não é dispensa por fato do príncipe. Não entra, porque o fato do príncipe é a extinção do estabelecimento, a suspensão das atividades por ato da administração, um ato específico, um ato isolado, um ato individual. Certo. Doutor Marcos, o funcionário, por 2 meses, cadê? Durante essa pandemia, ele tem estabilidade, o funcionário? Só vai ter cuidado, só gera estabilidade se a empresa utilizar da redução e suspensão do contrato, ok? Se ela utilizar da redução e suspensão, ele vai ter uma estabilidade. É uma estabilidade relativa, porque a empresa pode mandar embora e se mandar, basta ela indenizar um valor que consta na MP 936 com relação ao período que foi feito a redução e a suspensão. Certo. Doutor Marcos, por que a intenção de colocar a cláusula sobre a empresa e não cobrar dos estados e municípios? Eu não entendi. Se ela está falando do fato do príncipe, como eu expliquei, porque o fato do príncipe depende de um ato específico da administração pública, não um ato geral do jeito que está acontecendo agora. Então, falta a previsão legal. Não tem como a gente responsabilizar a administração pública sem uma previsão legal específica. Mandar o governador pagar, o governador não vai pagar. E quem vai pagar? Ninguém. O empregado vai ficar sem receber as verbas. Então, doutor, a Dulce pergunta, doutor Marcos, quando há redução de jornada e salário, tem direito o funcionário receber o restante, 30%, mais a diferença de salário não declarado no acordo individual? Receber o restante? Olha, eu peço desculpa, mas eu juro que eu não entendi a pergunta. E já te falo, essa coisa de não declarado no acordo, salário por fora, não pode, né? É irregular. Eu não entendi, peço até desculpa, eu não entendi direito a pergunta da colega. A Marcele pergunta, a empresa tem que pagar os benefícios como alimentação nesse período de pandemia? Sim, conforme já respondido, sim, tem que pagar. Tem que manter os mesmos benefícios. Certo. Um funcionário que venceu o acordo de suspensão hoje, pode amanhã mesmo ser colocado em redução de carga horária ou tem que esperar 2 dias? Boa pergunta da colega. Pergunta excelente. Olha só, pode ser acumulado. Pode primeiro fazer a redução e depois a suspensão. E não tem, eu vejo que nem precisaria esse prazo de 2 dias. Só que cuidado, tem que respeitar o prazo máximo, 90 dias. Então poderia fazer fez a redução, fez a suspensão primeiro por 60, agora essa redução de jornada, no máximo 30 dias. Porque as duas podem ser utilizadas as duas ferramentas, mas desde que se observe um teto. Qual que é o teto? 90 dias. Certo. Doutor, a Catarina pergunta, um motorista de ônibus cujo perdeu foi demitido, sem justa causa, por motivo de decreto estadual, tem direito à indenização? Eu também não entendi muita pergunta, mas tem direito a todas as verbas rescisórias, não tem decreto estadual. Se o decreto estadual está falando da suspensão das atividades por ato do Estado, ele tem direito à indenização, tem direito a todas as verbas rescisórias, né? O funcionário foi suspenso por 30 dias no acordo, a empresa pediu para voltar com 22 dias. Recebe do governo 30 dias ou os 22? Eu não entendi. Peraí, deixa eu ver. O funcionário foi suspenso por 30 dias no acordo. E a empresa pediu para voltar com 22 dias. Aí ele vai receber Boa pergunta da Aline. Ele vai receber com 22 dias. Ele vai receber do governo 22 dias. E o restante a empresa volta a pagar. A MP fala, a partir do momento, quando cessa os benefícios, quando cessa? Quando a empresa determina o retorno. Determinou o retorno, do governo paga 22 e o restante é o empregador que vai pagar. Uma pergunta aqui do advogado, doutor Crescêncio Júnior. Ele pergunta, doutor Marcos,
o tempo de trabalho reconhecido na Justiça do Trabalho, mediante sentença transitada em julgado, é válido perante o INSS? Boa pergunta do doutor Crescencio, excelente pergunta. E é uma crítica, é um tema muito triste. Por quê, doutor? Porque não é reconhecido isoladamente. Infelizmente, esse trabalhador que ganha na Justiça do Trabalho uma sentença, ele vai entrar no INSS pedindo aposentadoria, pedindo o tempo de serviço, e o INSS vai falar que essa sentença é apenas o início de prova. Ele, perante o INSS, ele vai ter que produzir mais prova documental. Isso em âmbito administrativo, doutor. Se for judicial, se ele já demandar contra o INSS judicialmente na Justiça Federal, aí judicialmente a minha sentença vale. Mas no âmbito administrativo do INSS, eles não dão valor. O que é uma sacanagem, porque nós cobramos INSS pra caramba pro governo, mas as nossas sentenças trabalhistas não têm validade. Uma pergunta da Juliana. Doutor, qual o entendimento acerca da suspensão contratual para funcionários do grupo de risco? E qual sua orientação acerca de empregados aposentados? Pode haver suspensão? Olha só, vamos lá. Eu vejo que se é grupo de risco, aí tem que suspender, não tem que obrigar a trabalhar jamais, entendeu? Tem que suspender, pode suspender pelo procedimento do governo. E se não for o caso do procedimento do governo, o empregador vai pagar os salários, porque é grupo de risco, não tem o que fazer. E aposentado, excelente pergunta. O aposentado, aqui eu vou dar a minha opinião, mas, sinceramente, acredito que a minha opinião não vai ser o que vai prevalecer. Mas, na minha opinião, o aposentado não pode ficar prejudicado. Se suspender o contrato do aposentado, o governo vai, o empregador vai arcar com os salários. Vai pagar os salários desse aposentado, porque o empregado não pode ficar prejudicado. Sinceramente, eu vejo que não vai prevalecer. Vai prevalecer com a interpretação. Se suspender o contrato do aposentado, ele vai viver com a aposentadoria só. E ponto final. Eu vejo que o empregador deveria pagar os salários nesse período de suspensão do aposentado. Mas é um tema polêmico que vejo que a minha tese vai ser minoritária. Uma pergunta do Emanuel Morbeck. Doutor, um funcionário afastado pelo INSS pode ser demitido porque a perícia não renovou o seu afastamento? Olha só, se ele estiver brigando com o INSS por essa alta médica, eu vejo que aí não caberia dispensa. Agora, se ele não está discutindo com o INSS, teve alta médica, e se esse afastamento dele não foi por acidente ou doença do trabalho, aí cabe a dispensa, sim. Uma pergunta da Eliane. No caso do doméstico, o empregador poderá recolher o INSS dele? Sim, eu penso que sim. Eu penso que pode. Doutor, eu posso usar a força maior para não pagar juros e multa em acordo trabalhista atrasado? É um tema de debate, é um tema polêmico. O problema é que o acordo é uma coisa julgada. Então, você pode, minha sugestão, você pode tentar pedir a redução equitativa da multa, da cláusula penal, como o próprio Código Civil permite. Agora, simplesmente não pagar, usar a tese de força maior que está no Código Civil, é uma tese polêmica. Você pode tentar, mas você vai ter que convencer o juiz a ultrapassar a coisa julgada. Doutor, se a empresa reduz o salário e a jornada proporcionalmente, porém a empresa continua exigindo o cumprimento da carga horária integral, qual a consequência? O empregado tem direito à diferença, à hora de diferença salarial? Excelente pergunta. Eu vejo que nesse caso está descaracterizada essa redução. O empregado vai ter direito ao salário integral pago pelo governo. E a própria MP fala, e nessa situação, esse empregador ainda poderá sofrer multa administrativa pela fiscalização do trabalho. O empregado vai ter direito a receber salário integral do empregado. Doutor, qual o entendimento acerca da Câmara Arbitral? A sentença arbitral é válida no processo trabalhista? Sim, após a reforma trabalhista, passou a ser válida para os empregados que ganham 2 vezes o teto do benefício previdenciário, arredondando, para quem ganha acima de 12 mil, é válida sim a arbitragem. Doutor, em caso de suspensão, o empregador pode recolher o INSS do doméstico para ele não ser prejudicado? Sim, conforme já respondido, pode. Funcionário idoso voltou da suspensão de 60 dias e a empresa optou por mandar para casa e colocá-lo em banco de horas para ele não correr risco. Está correto? O uso de banco de horas é uma alternativa correta, está sim.
Está sim, é uma alternativa. Eu, particularmente, eu não acho justo, né? Estamos lidando com idoso, mas, juridicamente falando, aqui eu te falo como pessoa, como eu acharia razoável, mas juridicamente falando, tem fundamento. Aqui não vai ser declarado nulo. Porque a MP em nenhum momento fala que o banco de horas é proibido para grupo de risco, é proibido para empregado idoso, em nenhum momento. Doutor, a empresa podia suspender o convênio médico no afastamento pelo INSS? Não, não, não. Eu vejo que também não pode. Tem até jurisprudência do TST falando que no período de suspensão de contrato, que é o caso de afastamento do INSS, tem que manter o plano de saúde. Doutor, se o empregado descobrir que está com câncer no meio da suspensão e avisar o empregador, mas mesmo assim for demitido, terá estabilidade, inclusive por dispensa discriminatória? Eu penso que sim. Eu vejo que não caberia, não, esse tipo de dispensa nesse momento. Doutor, o funcionário foi afastado por ser de grupo de risco, porém já venceu as férias do ano que vem. Pode acumular 2 ou 3 férias, ou até 3 férias? Pode sim, como falei, como fiz a crítica, a MP, juridicamente falando, a MP prevê que pode. Eu, particularmente, discordo, mas a MP prevê que poderia. Doutor, um trabalhador pode se recusar a viajar por uma região considerada endêmica. Qual implicação se não for? Se for e se contaminar, caracterizaria acidente de trabalho? Sim, eu vejo que ele poderia se recusar. É o direito de resistência do empregado, mas aqui é bonito falar teoricamente. O que infelizmente pode vir a acontecer, o patrão vai mandar embora esse cara. Tá? Aí ele vai poder discutir uma eventual dispensa discriminatória, que foi mandado embora só porque ele não queria se expor. É. No caso do aposentado, recebe salário integral ou apenas a porcentagem da empresa? Já respondi a pergunta. Eu entendo que deveria receber o salário integral, tá? Mas é um entendimento que eu vejo que é minoritário, que vai prevalecer, que ele vai ficar só com a aposentadoria. Doutor, o que caracteriza assédio sexual no ambiente do trabalho? O assédio sexual trabalhista é diferente do penal. Basta violar a liberdade sexual da vítima. Violou a liberdade sexual da vítima, caracteriza assédio sexual. Então, basta isso. Violada a liberdade sexual. Não precisa ter exigência de favores, a troca, como exige a lei. Aqui violou. E como viola? Se ficar mandando foto, mensagem pornográfica, falar besteiras, desde que a vítima também não queira, rejeite, desde que não tenha interação, aí é assédio sexual. Doutor, de quem é a competência da liberação do FGTS por justa causa? Justiça do Trabalho ou Federal? Depende do que ele está querendo discutir. Se ele for querer discutir a nulidade da justa causa, seria na Justiça do Trabalho. Agora, se é um conflito com a Caixa Econômica, por questões administrativas, aí é na Justiça Federal. Doutor, o artigo 507B seria válido se houver uma reclamação onde o reclamante pleiteia horas extras que ele deu como paga no termo de quitação anual de obrigações trabalhistas? Eu vou ser bem sério, não entendi direito a pergunta. De quem que é o colega que eu leio aqui? É aqui a Lai Cris. O artigo 507B. Seria válido se houver uma reclamação de reclamante pleiteia horas extras que ele deu como paga no termo... Ah, entendi. Eu discordo desse dispositivo. Eu entendo que essa quitação não tem validade, por causa do direito de ação, o acesso à justiça. Eu vejo que eu só vou determinar a redução de eventual valor que ele recebeu nessa quitação. Mas é possível que ele pode postular outros direitos, sim, que eu não consideraria a quitação. Doutor, o parcelamento de verbas pode pelo 855B? Se está falando de verbas decisórias, eu particularmente discordo. Eu vejo que não cabe o parcelamento de verbas, tá? Deve ser o 611B que ele deve estar levantando. Eu vejo que não cabe, nem por negociação coletiva, parcelar verbas decisórias, eu discordo. Certo. Ou pelo acordo extrajudicial também, que ele está tentando levantar, eu discordo também por acordo extrajudicial, não poderia. Salvo, só faço um porém, se ele incluir a multa do 477. Se incluir a multa do 477, aí tudo bem. Doutor, uma pergunta da Joana. Se o assédio ocorrer no horário do intervalo interjornada?
é assédio sexual do mesmo jeito, porque o horário da jornada também faz parte do trabalho. O empregador que fica ameaçando demitir por causa da pandemia pode sofrer alguma sanção? Pode, isso é assédio moral, não pode. Esse tipo de ameaça não cabe. O empregado está trabalhando em casa, sofre acidente. Esse acidente é doméstico ou do trabalho? Excelente pergunta. Vai ter que apurar se ele sofreu acidente exercendo o teletrabalho, é acidente do trabalho. Aí não tem discussão. Agora, se ele sofreu acidente em uma outra situação que não é do trabalho, aí não é acidente do trabalho. Mas a pergunta é excelente porque o tema é de debate, porque é uma prova muito difícil essa. É uma situação para provar muito complexa. Mas vai depender da prova produzida. Empregado contratado para 8 horas e no curso do contrato a empresa reduz a jornada para 6 e o salário de forma proporcional. Isso de forma unilateral. Configura alteração lesiva? Eu interpreto que sim. Eu entendo que sim, que configura, ele vai ter que demandar, vai ter que entrar com a ação para ser apurada essa alteração. Doutor, uma empregada cuidadora que reside na casa do patrão, como ficam as horas extras neste caso? Haja vista que encontra-se no local do trabalho. Isso é tranquilo. A própria lei do doméstico prevê, a lei complementar 150 de 2015 prevê o direito às horas extras. O fato de morar na casa, dormir na casa, não tira o direito às horas extras. A jornada de trabalho dela é de 8 horas e se passar, vai ter que pagar. Fechou? Doutor, será feita a audiência de instrução por videoconferência? Sim, já começou. Já estou fazendo, já tem treinamento. Quem tiver interesse de treinamento de audiência por videoconferência, treinamento de enquadramento do Covid-19 como doença ocupacional, só manda um direct para mim, tá? Pode me adicionar no Instagram, quem não adiciona, @MarcosScaleschi, que tem sim, já está acontecendo. Doutor, então, antes de ir para suas considerações finais aqui, né, eu quero avisar os seguidores, tá? Que nós estávamos, né, previsto 1 hora de live, mas o doutor Marcos terá uma aula agora em seguida às 20 horas. Então, nós acordamos para encerrar um pouco antes, para ele poder ter um tempo de tomar uma água, aí, comer alguma coisa, aí, jantar, para poder fazer a aula dele, tá? Realizar a aula dele lá no curso. Então, antes de passar para as suas considerações, doutor Marcos, eu quero deixar avisado aqui para os seguidores, né, que estão nos acompanhando, agradecer aí a participação de todos, né, brilhantemente aí na discussão, né, e também deixar um recado para quem não acompanha aí o Instagram do Dr. Marcos, acompanhar, que ele sempre está esclarecendo informações importantes. E também, quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, seguir aqui que nós estamos com lives diariamente às 19 horas e nesse estilo aqui, um diálogo aberto, né, com um debate aqui produtivo. Então é isso, com excelentes temáticas. Amanhã receberemos aqui uma advogada, professora, né, e secretária municipal aqui da Prefeitura de Fortaleza. Né, ela tratará aqui do direito constitucional, direito imobiliário, gestão pública, enfim. Doutor Marcos, então eu gostaria das suas considerações finais, agradecer a sua gentileza, foi uma honra para o Diálogo Aberto lhe receber, né? Parabenizar pela sua postura, tá, de estar informando, quantas dúvidas o senhor esclareceu aqui, que isso aí representa muito, sabe? Então, assim, eu acredito muito nessa magistratura próxima do cidadão, doutor Marcos. Agradeço de novo, muito obrigado. Foi uma honra participar aqui do debate com o Diálogo Aberto e gostei, uma live diferente, né? Esse bate-bola de perguntas aí. Me senti quase na minha prova oral aqui, de tanto questionamento, mas essa é a ideia. Obrigado. Aí, qualquer dúvida que acabou passando batido, pode mandar para mim no meu Instagram, no meu direct, que depois eu respondo as dúvidas, tá? E acompanhem lá os treinamentos. Amanhã tem um treinamento legal sobre o enquadramento como doença ocupacional do trabalho, o Covid-19. Só mandar em direct que eu mando as informações dos demais treinamentos. Fechou? Obrigado mesmo. Obrigado. Peço desculpa, a live era de 1 hora. Eu te pedi para ser mais curta, para eu ter direito a comer antes de ir. Eu como gordinho, eu preciso comer. Se eu não como, eu fico de mau humor. Aí eu judiar dos alunos na aula. Doutor, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde aí para continuar esse brilhante trabalho aí, tá?
Muito obrigado. Pessoal, vamos seguir o diálogo aberto aí e amanhã às 19 horas. Obrigado, doutor. Obrigado, um abraço. Um abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo prestígio, pela participação de todos, tá? Amanhã, doutora Camila Borges. Obrigado, doutora Camila, pelo prestígio, advogada. Sandra Paulino, Paulo Galvani, enfim, doutor Crescens Pereira Júnior, Átila Peixoto, Letícia Gomes, Paulinho, obrigado. Doutor Marcos é campeão. Obrigado. José Geraldo. Lu, que bom lhe ver aqui, Lu. Lu, a sua presença aqui, sempre seu prestígio é muito importante, Lu. Tá? Lu Cavalcante, empresária lá da Monsenhor Tabosa. Sandra Paulino, obrigado, Sandra. Eliana Marques, obrigado, Eliana. Pessoal, é isso aí. Nós estamos com lives diariamente às 19 horas. Tá? Como vocês viram aí, é um debate, um diálogo aberto, com excelentes temáticas aí que nós buscamos trazer aí para os seguidores e tem sido bem produtivo. Amanhã nós vamos receber aqui a advogada doutora Darlene Braga. Doutora Darlene, ela é advogada, não é, na área imobiliária, é professora de Direito Constitucional, né, da Unifor, da pós-graduação, do mestrado. Ela é secretária da Prefeitura de Fortaleza, secretária municipal da Regional 6, não é? Enfim, ela vai falar aqui um pouco. Estão perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai sim, salva, aqui no feed do Diálogo Aberto, tá? Obrigado aí pela pergunta aí. Vai ficar. E é importante sempre a sua participação aqui nas lives, tá? E amanhã a doutora Darlene vai falar aí sobre direito imobiliário, sobre direito constitucional, sobre gestão pública, né? Sobre gestão do tempo, também do horário, como ela, né, ela consegue realizar essas atividades todas aí, como ela se organiza, professora universitária, secretária da Prefeitura de Fortaleza, advogada, mãe, esposa, enfim, realmente precisa de uma gestão do tempo, né? Para conseguir realmente dar conta de tudo. Então é isso aí, pessoal. Eu aguardo vocês amanhã às 19 horas, tá? Parabéns aí pela participação de todas na live, de todos. E muito obrigado. Que Deus abençoe aí a todos. Boa noite. Olha aí, um abraço de Teresina, Piauí. O Clébio, lá de Teresina, Piauí. Querida Teresina, obrigado, Clébio. Valeu, João Roberto. Obrigado, João Roberto. Obrigado. Parabenizando aí pela live aí, muito obrigado. Enfim, tem sido aí momentos de discussão bem produtivas realmente, tá? De muito conteúdo. Todas as nossas lives estão salvas no feed. Vocês podem verificar lá. Ontem foi com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará. Ela deu uma aula tributária aqui, foi muito boa a live. Enfim, Eli Silvia, obrigado. Eli Silvia Rodrigues, muito obrigado. José Geraldo Nascimento, boa noite. Boa noite, Sandra Paulino, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo prestígio de todos. E amanhã, encontro marcado às 19 horas. Que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, muitas felicidades. E até amanhã às 19 horas. Boa noite.